Olá, sejam bem-vindos. Vocês estão participando do curso de Negociação na Mediação. Vamos juntos apoiá-los a desenvolver mais conhecimentos para a mediação e negociação nos conflitos. Esperamos que este conteúdo o ajude em todas as áreas de sua vida. Acreditamos que quanto mais conhecemos, mais amamos. E o exercer a mediação é, sem dúvida alguma, um verdadeiro exercício de paixão e amor por pessoas e em função da paz. Desejamos sucesso em sua jornada. Para obter êxito em seu curso, recomendamos separar um momento para fazer suas reflexões para a estruturação do seu conhecimento. Tenha um caderno ou diretamente em seu computador, no bloco de notas. Para as atividades neste bloco de notas, recomendamos parar o vídeo ou passar para outro módulo apenas quando preencher o seu bloco de notas. Esta pausa pode ajudá-lo a assimilar melhor os conteúdos. Participe também em nosso fórum temático para trocar experiências com seus colegas. Assim, irá consolidar o seu conhecimento e de seus colegas de curso. Então vamos lá. A negociação na mediação. Nosso dia, pessoal, é repleto de negociações, não é mesmo? Começa já pela manhã, quando travamos as discussões, sejam com os nossos filhos, sobre o tomar o café da manhã adequadamente para um dia de atividades, ou mesmo com nossas esposas, os cônjuges, sobre trocar ou não de carros. É um exercício de negociação que já nasce com o raiar do dia. E durante todo o dia, no trabalho, por exemplo, nós nos deparamos com situações como os chefes que discordam sobre pontos de projetos, levando-nos a criar alternativas para o convencimento dele através da negociação. E por aí vai. Isto tudo para não falar sobre os desafios de um dia na mesa de mediação e conciliação. Bastante emoção, não é? Se você já é um mediador e assiste a este curso, sabe exatamente do que eu estou falando. E para você que está iniciando-se na atividade da mediação, seja bem-vindo. É um fascinante mundo de soluções para apoiar pessoas através da negociação. Negociação está, portanto, em nossa rotina, permitindo que o mundo mova-se para a frente, ora trazendo satisfação, ora trazendo sentimentos de derrota numa negociação difícil, e a depender da postura que adotamos numa relação, seja na venda de uma casa, de advogados que tratam de processos para seus clientes, de empresas que se cooperam, de líderes e presidentes, de esposas e maridos. A negociação é uma verdade da vida. E quem de nós já não teve que enfrentar uma negociação difícil nos contextos que citamos aqui? Na mediação é assim. Tem negociações difíceis todos os dias. Vocês concordam? Numa sessão de mediação, passamos por todo tipo de experiências e emoções. Seja um cônjuge irritado, um empresário intratável, um cliente astucioso, todas pessoas muito socializadas e agradáveis no mundo comum. Mas, sob pressão, mesmo estas pessoas, simpáticas, socializadas, podem tornar-se em oponentes irritados, travando a comunicação. Daí, as negociações podem ficar empacadas ou muitas vezes dar em nada, consumindo nosso tempo, ampliando a espiral do conflito e as animosidades. Situações como estas precisam, pessoal, da mais simples estratégia baseada simplesmente em técnicas de negociação.
Antes de continuar, vamos falar sobre a teoria do conflito, uma indústria em crescimento que precisará muito do seu apoio como mediador e negociador. O conflito pode ser definido como um processo ou estado em que duas ou mais pessoas divergem em razão de metas, interesses ou objetivos individuais percebidos como mutuamente incompatíveis. Defendemos que o conflito, quando surge, é uma oportunidade para crescimento pessoal e revitalização das relações. Porém, nós sabemos, intuitivamente, a abordagem do conflito é invariavelmente encarada por todas as pessoas como um fenômeno negativo nas relações, que trazem consequências como perdas para pelo menos uma das partes envolvidas. Os comportamentos como a guerra, as brigas, a violência, as agressões e a raiva compõem, portanto, o pano de fundo do conflito. Pense você nos conflitos que já vivenciou. Como sentiu-se? Como percebeu suas reações frente à experiência de um conflito? Pessoas que vivenciam conflito em suas vidas relatam, entre outras, as seguintes sensações: irritação, taquicardia, hostilidade, ruborização e o descuido verbal. Tudo isso amparado por uma atuação abundante do hormônio adrenalina, que provoca tais reações. Como consequências destes sentimentos, ocorreram os seguintes fatos: atribuição de culpa, apontamento de responsabilidades para a outra parte, polarização da relação e repressão a comportamentos, amplificando ainda mais o conflito. Definição do conflito, portanto, é uma situação de concorrência, onde as partes estão conscientes da incompatibilidade de futuras posições potenciais e na qual cada uma delas deseja ocupar uma posição incompatível com os desejos da outra. O conflito latente é aquele presente na estrutura do conflito, mas não se encontra manifesto. O conflito latente acarreta determinado desconforto interno que exige mudanças em busca da satisfação. Assim, passamos para a fase que ele define, o autor, como o início perceptível do conflito, que é quando se instala a situação de conflito por meio da manifestação de uma vontade que se contrapõe a outra vontade. Após nos depararmos com desejos diferentes e entrarmos na fase em que os autores nomeiam como sendo a procura do equilíbrio do poder, que é onde as partes realizam suas ações para chegar à fase de equilíbrio do poder, que é quando, pelas ações feitas naquela fase anterior, uma ou outra parte pode ser beneficiada. Ocorrendo esse equilíbrio, o conflito retorna à sua fase latente. Caso contrário, ocorre a ruptura do relacionamento. O conflito, muitas vezes, não é explícito, ou seja, ele está oculto. Além disso, ele tem relação com mudanças, modificação na realidade vivenciada e com a luta das pessoas pelo poder. Vejamos este iceberg, extensivamente fomentado nos cursos de mediação, de conciliação e em todos os fóruns onde se trata como ponto de vista do conflito. Embora a manifestação objetiva do conflito seja importante, devemos ficar atentos aos fatores subjetivos que acompanham o desenvolvimento de um conflito para melhor compreender as divergências. Para facilitar o nosso entendimento, usamos o autor Deutsch Morton, que associou as manifestações do conflito explícito e oculto à imagem deste iceberg. A parte submersa seria o conflito
oculto ou latente, enquanto que a parte visível do iceberg, acima, seria o conflito aparente ou manifesto. Concluímos então que nenhum conflito é como se apresenta na superfície, sendo a parte oculta provavelmente muito maior do que a parte visível, como nós notamos no slide. Diante dessa consideração, compreendemos que se pensarmos o conflito apenas como ele aparece, se manifesta, as alternativas para o seu tratamento se tornam muito limitadas, pela falta de conhecimento do que é oculto ou latente. Vamos ver no próximo slide quais as necessidades e motivações que nos fazem ser o que somos e como estas necessidades intrínsecas influenciam nossa relação. Vamos tratar da pirâmide de Maslow. Abraham Maslow foi um psicólogo americano, conhecido pela proposta denominada hierarquia de necessidades de Maslow. A teoria da motivação de Maslow, relacionada às diversas necessidades humanas e, naturalmente, constitui-se como base para o estudo do Instituto da Mediação de Conflito, traz uma série de entendimentos. Na base, por exemplo, temos as necessidades fisiológicas, como respiração, comida, água, sono. São necessidades mais básicas, físicas. Quando não a temos, e se não a temos satisfeitas, ficamos mal, com desconforto, irritação, medo, ou mesmo doentes. Um grau acima, na pirâmide, são as necessidades de segurança, como a segurança do corpo, do emprego, da moralidade, da família. Ela se relaciona à necessidade de proteção. No mundo conturbado no qual vivemos, procuramos fugir dos perigos, buscamos abrigo, segurança, proteção, estabilidade e continuidade. Falamos agora das necessidades de amor e as sociais, que expressa que o ser humano precisa amar e pertencer, com necessidades também de ser amado, de ser querido por outros e de ser aceito. Nós, todos nós, queremos sentir que somos necessários a outras pessoas ou grupos de pessoas, a amizade, a família, a intimidade. Aqui, um grau acima, temos a necessidade de estima e ego, que são caracterizadas como sendo a busca de ser o máximo que se pode, de atender às expectativas, de atingir seus desejos e sonhos, buscando uma satisfação pessoal e o reconhecimento que configura essa necessidade. Autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros. E na ponta, a realização pessoal. Moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas. Aqui expressa que o ser humano busca a sua realização como pessoa, ou seja, a demonstração prática da realização permitida e alavancada pelo seu potencial único. Gostaram? Muito interessante. E é importante sempre, na medida do possível, interpretar como um mediado chega e quais são os elos perdidos que o fizeram sentir-se como sente, não é? E aí a gente tem como ponto de partida este que são um dos fundamentos muito ricos para o entendimento do porquê dos conflitos. Para sedimentar o entendimento sobre o que falamos, vamos assistir a um filme. Se não conseguirmos clicar aqui diretamente na tela, eu disponibilizarei este filme na tela do seu curso. Será importante que, após assistir ao conteúdo, você vá para o seu bloco de notas e escreva sobre como percebe o conflito, o que viu neste filme que te chamou a atenção em relação à origem dos conflitos e sua relação com a pirâmide de Maslow. O bloco de notas, como vocês sabem, é uma atividade que sugerimos para que você possa incorporar o conhecimento conquistado no módulo. Também, se você considerar adequado, que você escreva sobre o que entende por espiral do conflito.
escrevendo neste bloco de nota para que a gente possa também discutir ao final do curso. Sugerimos neste momento parar este curso, abrir seu bloco de notas para exercer esta atividade. Com isto, sedimentará o seu conhecimento. Muito obrigado e nos vemos no próximo módulo. It's time to come